Cheguei com aquele resumão de Power Couple. Eita, trajeita mesmo, hein, gente? Arrego, vergonha e tretas e muito mais. O negócio saiu do controle após o Quebra Power. Vou contar tudo agora pra vocês. Resumão completo que eu capricho aí para vocês de Power Couple. Então já valoriza, deixa aquele joinha e o hypar, não esquece que ajuda demais essa nova função aí do YouTube que alavanca aí os vídeos, tá bom? E se inscreve também, gente. Estamos rumo aos 9.000 inscritos por aqui todos os dias, trazendo os melhores resumos para vocês, tá? Como eu falei, muito arrego, muita vergonha e muita treta nesse quebra-power. Vocês gostaram? Acompanharam? Se não, vou resumir agora. Eles tinham que apontar quem tá fazendo jogo sujo e o coleguinha tomava um banho de porrosa. A lá, sincerão do Big Brother. Mais ou menos isso, tá? Podia ser geleca, né? Geleca é mais legal. Eu gosto mais da geleca que do pozinho. E aí, começou com Domini e Adriana, que pouparam Carol e Radamés e resolveram focar na Catra e no André. Né? Não rendeu muita coisa, o negócio começou a esquentar mesmo quando o Eike chamou Carol e Radamés, né? Eike e Natália chamaram Carol e Radamés, e aí ele veio todo trabalhado num discurso contra a violência, sobre o mestre criador do judô, que ele conheceu, né? Terminou com uma saudação judoca de jiu-jitsu, alguma coisa assim, e meio que apontou a Carol cometendo aí um grave erro ao chamar ele para treta, né? Para briga, mostrando que realmente foi ela que começou tudo, etc, etc. Mas ele acabou sendo engolido e digerido por Carol, porque ela rebateu e deu a versão dos fatos da provocação com a mãozinha, né? O Radamés também apontou lá a mãozinha que ele fez quando estava sem o microfone. E ela também aponta aí o fato dele encará-la o tempo todo, não só o Radamés, mas ela também. E que essa coisa dele tentar lhe intimidar, falando do fato dela ser professora, né? Não ocorre, não procede, porque ela está passando para suas alunas e para as mulheres uma mensagem de não se intimidarem por ninguém, nem diante de homem, nem diante de ninguém ali, e ela disse que não vai se intimidar, né, e confirmou ter chamado ele para o combate, dizendo que ele não aguentaria com ela 5 minutos, e que, se ele quisesse, poderia ser no Rio de Janeiro, poderia ser em Brasília, poderia ser onde ele quisesse, esse embate aí dos dois, tá? E ela disse que ele passou a semana inteira aí, que passou a semana inteira ali encarando, que tá sempre com esse arzinho de, né, de superioridade, ficou que nem pitbull, e depois que ela voltou da DR, ele ficou que nem um poodle dentro da casa. Eita! Já os Bilus disseram que estão sendo oprimidos pelos olhares do Radamés, mas que a Carol é a pior, né, que é quem comanda o marido. E aí o Júnior disse que foi para cima do Radamés como resposta à opressão que ele vem causando, né? A Fran disse que o Radamés olha para ela de uma maneira ameaçadora, que ela se sente mal. E aí o Bilu segue dizendo que o Radamés olha assim, encara a Nath, encara a Fran, ele nega, e continuaram nessa discussão, tá, gente? A treta mais acalorada ficou por conta do Everton e Emily contra Vitor e Rayane, onde eles apontaram lá, Everton e Emily, que Vitor tá fazendo um jogo sujo, que fica chamando todo mundo de amigo, e quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém, que fica usando a palavra de Deus ali nas conversas, mas que é um verdadeiro falso. E ele também cutuca o fato da Rayane ser Miss, né? Dá uma debochada e ela desce do salto completamente. Vitor chama o casal aí de casal Vitória Régia, casal de plantas, que eles é quem são os verdadeiros fofoqueiros e tudo mais. O negócio ficou muito tenso. A Rayane surtou, o Everton também. O negócio esquentou de um jeito que todo mundo ficou se olhando assim, sem saber, né? O que tava rolando, por que escalonou desse jeito, gente. E depois do quebra-power ainda teve treta, e eu vou contar para vocês. Ana Paula e Anthony apontaram Vitor e Rayane, coisa dele fazer chá de dia e votar neles à noite. E aí ficou nessa do chá, fez chá, mas votou. A Rayane falando que votou por afinidade.
Anne e Anthony meio que polidos, né? Tentando manter a fina, mas depois acabaram no meio de uma discussão rápida ali e o negócio ficou muito em loop e não deu em nada. A Cris passou um pequeno vexame, uma pequena vergonha, né? Porque apontou a Thalira e o Rafa dizendo que a Thalira desrespeitou a Gretchen ao ficar debochando e rindo na hora da votação. Meu Deus do céu. E aí a Thalira chamou a Cris de eleitora da prefeita. Eu achava que viria uma treta gigantesca, que a Gretchen ia até se manifestar nesse momento, mas não. Decepção total, gente. Mal sabíamos o que estava por vir. Aí depois, Rayane e Vitor chamaram Everton e Emily, continuaram tretando. E na hora da Gretchen, ela chamou Thalira e Rafael, mas arregou totalmente, tá? Perguntou aí, né? Aliás, pediu para eles não gritarem, pediu para a Thalira não gritar. E também não quis receber o pó colorido na cabeça, segundo ela, por conta da alopecia, né, da calvície que ela sofre e que não poderia cair nenhum produto em cima. Thalira teve misericórdia e disse que podia ser o Esdras a sentar ali na banheira, tá, gente? Os apresentadores, inclusive, falaram que a Gretchen poderia proteger a cabeça, mas ela insistiu que não ia receber o pó rosa na cabeça. Aliás, ela foi contra o andamento ali da dinâmica. Ela disse que eles podem sentar para conversar. A Thalira tentando entender por que esse ranço, de onde surgiu esse ranço da Gretchen por ela. Mas a Gretchen desconversa e diz que está ali aberta, né? A qualquer momento a Thalira chegar nela para conversar. E depois ela diz que o casal não tem jogo sujo não, que ela só chamou eles ali porque não tinha outros para chamar, né? Que acha que eles jogam do jeito deles, cada um tem o seu jeito de jogar. Arregou total, gente, amarelou totalmente, tá? Jogou a toalha e ela também apontou que a Gretchen das antigas não existe mais, tá? Que não tem como voltar a Gretchen antiga. Ela falou que ia voltar, ficamos só na promessa, né? Ela falou que não, já não tá mais na cidade de ficar gritando, de ficar no meio de treta, de confusão, não. O que vocês acharam? Carol e Radamés apontaram Fran e Júnior, mas ela já chegou com os dois pés falando que poderia apontar um monte de gente ali que faz jogo sujo. Aí é lógico que os apresentadores deram uma cutucada, quiseram saber, né? Quem que a Carol apontaria além da Fran e do Júnior. Aí ela falou que poderia apontar a Eike e Nath, poderia apontar Ana Paula e Anthony. Enfim, não poupou críticas aos colegas. E ela disse que a Fran tentou minar o seu casamento com aquela história de o pior jogo sujo que já foi feito ali, de dizer no ao vivo que a Carol estava falando do ex no camarim. A Fran seguiu insistindo que não foi só o fato de falar da situação com o ex, que foi um relacionamento conturbado que a Carol teve, mas que a Carol teria dito a seguinte frase: a maior frustração da vida dela é não ter salvo o seu ex. E aí a Carol disse que disse isso sim, porque ela lutou até a última gota, porque tem um filho, uma filha lá com um rapaz e tal, e que a outra estava distorcendo as coisas, tá? Então, ficou essa discussão, essa treta em torno disso, tá, gente? E a Fran depois foi apontada pela Silvia, justamente por ter falado isso da Carol. A Silvia veio toda com um discurso ali de que, né, já viu mulheres passando por relacionamentos tóxicos e nananana, quando a Francine acusa a Silvia de ser submissa. Total submissa, que fica ali levando pratinho pro marido e vem falar de mulheres que lutam por independência. Eita lasqueira. Gui e Bia, o melhor no final, né? Apontaram o André fazendo jogo sujo, a Bia não abriu a boca para nada, mas o Gui disse que é porque eles não colaboram com as atividades da casa. Meu Deus. Que coisa. Bom, Eros e Gi deixaram a herança da DR para Eike e Nath. O casal vai ter que apostar no escuro, sem ver como será a prova, a segunda prova do ciclo, ou seja, a prova dos homens, tá? A Natália vai ter que apostar no Eike no escuro, sem saber como é
a prova. E eles receberam a notícia de boa. O moço disse, o Wake, né, que eles tiveram divergências no jogo, achava que os Prado realmente não se posicionavam, mas que ele vai levar Eros e Gi para a vida. Ele quer levar esse casal para a vida. Aliás, todo mundo aplaudiu quando foi mostrada uma imagem lá do Eros e da Gi, gente. Todo mundo realmente amava os dois dentro da casa. E acho que, assim, aqui fora, amigos não faltarão para os dois, né? Caso eles queiram. Alguns ganharam dinheiro, outros não ganharam nada. E calhou do Everton e da Emily tirarem dinheiro, né? Tiraram lá a cartinha para tirarem dinheiro de alguém. E tiraram dinheiro do Vitor e da Rayane. E aí uma nova treta, regada a muita provocação, começou. Onde a mulher do Everton calou a boca dele. E a Rayane seguiu lá calando a boca do Vitor. E, gente, Cadu e Cris são os donos das esferas do poder. Meu Deus! Nem tudo são flores. Eles vão poder mexer na DR, tá? Que coisa. Aí, depois do quebra-power, o negócio quebrou mesmo, foi dentro da casa, muita provocação dentro da piscina. Vitor e Everton se provocando. O Vitor permaneceu o tempo todo dentro da piscina e a mulher dele brigando do lado de fora. Everton chamou o Vitor de ator falido e chamou ele para DR, porque ele disse que o Vitor garantiu que ele ia sair, tá? Diz que Vitor fez um jogo todo errado na fazenda e tá tentando fazer um outro lá dentro. E que Vitor fica usando Deus para falar coisas na casa e que isso vai se voltar contra o Vitor. Depois ele continuou atacando Vitor fazendo, né, palhaçadas na piscina, provocando na piscina, a Rayane brigando lá fora e Everton dizendo que Vitor não é um ator falido não, que ele é falido na vida. Aí a Rayane gritando que ele não tem argumentos, Everton indo buscar um balde para a Rayane lavar a casa, lavar o banheiro. Esse momento aí a Carol foi vista no meio da treta rindo. Tava curtindo, parece, a treta, né? Não sei se tava curtindo as palhaçadas do Vitor, não sei se tava vendo alguma cena ali que a gente não tava vendo, mas foi vista desse jeito, no meio da confusão toda. Rayane desmentindo, ó lá, o Domini segurando o homem que tava tendo um passamento, né? Dando uma segurada ali no Everton, também fazendo ali o intermédio, porque a esposa, a namorada do Everton, tava furiosa com ele também. Não quis nem se envolver na treta, porque ela não queria que escalonasse para esse tanto. E Domini dizendo que Everton não tinha razão, não tinha culpa, foi provocado. Rayane começando a falar sobre a carreira, que não é falida não, que eles deixaram de fazer a minissérie Jó para entrarem entrarem no Power, tá? Rayane também falando que ficou 5 anos confinada para ser competente, para representar o seu país, que ela fala 4 idiomas e acha que pergunta, né, se é só ter um rostinho bonito e virou Miss. Não, ela se esforçou para isso. E Vitor mandando dizer que o ator falido foi protagonista em todas as emissoras. E aí a Emily chegou a discordar um momento ali do Everton, gente, dizendo que a Rayane estava lavando louça assim de manhã, que a única coisa que ela não viu foi lavando o banheiro, mas que louça a moça estava lavando sim. Aí ele perguntou se ela estava do lado dele, o conto, ela falou que estava do lado dele, mas eu senti que a Emily acabou ficando um tanto quanto abalada com essa treta aí, né? E não curtiu a postura do neguinho, tá, gente? E ele lá no quarto chegou a meio que soltar aquela fofoca que ele estava dizendo, né? Que sabia sobre o Esdras e que envolve o Vitor, que ele não quis contar para Gretchen. E ele falou que estava arrependido de não ter falado para Gretchen que o Vitor fica insinuando que o marido dela é e fica imitando o marido da Gretchen. Acredito que seja a coisa, os boatos aí do marido da Gretchen ser gay, alguma coisa assim, né, gente? Que a galera acaba soltando aí na internet. Isso eu não sei se procede, não sei se o Vitor realmente estava imitando e dando a entender isso, mas o Everton agora está fazendo essa nova acusação e acho que vai soltar já já. Isso. Provavelmente, né? Porque o ranço tá muito grande. Vocês estão do lado de quem nessa treta, gente? Eu quero saber. Quem tá certo nisso tudo? Meu Deus. Esperava que rendesse, mas não esperava que rendesse tanto, hein? O negócio ficou pesado pra caramba. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários
Se inscreve no canal, não esquece de hypar e deixar aquele like, meu povo, que ajuda demais da conta, gente linda. Fiquem atentos ao nosso próximo resumão aqui no canal, tá, galera? Contando sempre com o apoio de vocês. Eita, atrás de eita, gente. Tamo junto e vamos que vamos, meu povo. Até mais. Valeu!